Olá, meus irmãos, tudo bem? Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje no livro de Jó, a partir do capítulo 5. Amém? Chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livres. A sua messe o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém ao necessitado livra da espada, e da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Porque ele fez a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Capítulo 6. Então Jó respondeu, dizendo: se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse na balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda que queixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos alivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com geada e neles se esconde a neve. No tempo em que se derrete com o calor, se desfazem e, em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem o vácuo e perecem. Os caminhantes da terra os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Agora sois semelhante a eles, vistes o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me ou oferecei-me presentes dos vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor?
ou redime das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão? Porventura buscareis palavras para me repreenderes, vistos que as razões dos desesperados são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do assalariado? Como o servo que suspira pela sombra e como o assalariado que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas neles o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim, nem me alargarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizestes a mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Capítulo 8. Então respondendo Bildade o suíta disse, até quando falarás tais coisas, e as palavras de tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, teria sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para inquirir inquisição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles, e não te falarão, e do teu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu fervor, no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes que qualquer outra erva seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia da aranha. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá, apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus consumir do seu lugar, negá-lo-á este dizendo, nunca te vi.
Eis que esta é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que do riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Glória a Deus por essa leitura aqui, né, onde a gente vê os conselhos dos amigos de Jó, né, e o quanto ele está sofrendo, né, sobre a mão do inimigo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos e até amanhã.